Meu nome é Sebastião Quatrin, eu sou atleta da modalidade, atualmente da modalidade surf ski. Já fui velocista, participei de 4 Jogos Olímpicos, cheguei até uma final em 96. Depois me tornei treinador da seleção brasileira de categorias de base. Fui supervisor das seleções, né, gerente geral de seleções. Passei depois a organizar o Rio 2016, né, tanto a canoagem de velocidade quanto a canoagem slalom. Depois disso, acabou o Rio 2016, eu voltei para a confederação como gerente geral de eventos. Então, assim, minha função, minha vida inteira, desde os 14 anos, está ligada à canoagem de uma forma geral, né? No início, um pouco mais, sempre velocidade, depois, a partir dos jogos, eu me envolvi mais com slalom e com a velocidade ao mesmo tempo. Como surgiu a sua paixão pela canoagem? Surgiu por uma brincadeira, né? Assim, é o que eu sempre falo para as pessoas e para os treinadores, né? A criança, ela não tem você não pode propor para ela, você vai ser um campeão olímpico, você vai para uma Olimpíada. Você começa brincando com o material, brincando com a água, brincando com o meio, né? Com o barco, com a remada. E a partir disso, dessa brincadeira, uma coisa mais lúdica, a partir dos 10, 11 anos de idade, você vai introduzindo métodos de treino, vai introduzindo uma forma de você já ganhar uma condição física, mas sempre com alegria e sempre pensando em fazer com que a criança, o atleta, a pessoa tenha prazer. E isso cativa o resto da vida. Então hoje já você tem aqui no evento pessoas com 60, 65 anos de idade que se descobriram a canoagem já um pouco mais velhos, mas que são extremamente apaixonados. Ser argentino, mas naturalizado brasileiro, deve ter sido uma decisão difícil. Encontrou resistência entre os colegas brasileiros? Sua família aceitou bem? Não, eu vim para cá muito cedo, né? Então eu vim para cá, tinha 5 anos de idade, quando meus pais se mudaram para Governador Valadares. Então, o que eu aprendi a escola, eu já fui para a escola só aqui. O que eu aprendi a cultura, a língua, o jeito de ser do brasileiro. Então, assim, eu não me vejo como um argentino. Eu nasci lá, não renego isso, acho que tem os seus méritos, né, muito do sangue, da raça, está muito envolvido com essa coisa do sangue, né? Mas eu adquiri toda a cultura brasileira, eu amo o Brasil, acho um país fantástico para se viver. Então, assim, não sofri ainda, mas sempre existem brincadeiras, né, entre os amigos e os amigos da canoagem brasileira e os amigos da canoagem da Argentina. Mas sempre com muita alegria, com muito respeito, eles sabem que foi uma opção de vida minha, dos meus pais, há muitos anos atrás, e que a minha relação com a Argentina é uma relação de brasileiro visitando um país vizinho. Você qualificou um barco brasileiro pela primeira vez às Olimpíadas em 92, foi nos Jogos de Barcelona. Também foi o primeiro brasileiro a entrar em uma final olímpica na canoagem quando ficou em 8º lugar em Atlanta em 1996. Como é estar na vanguarda olímpica? É prazeroso, porque hoje eu posso olhar para trás e falar assim, poxa, os meninos que vieram depois vieram com a estrada um pouco mais asfaltada, pegaram menos buracos, tiveram que cortar menos árvores, assim a gente vai falando, né? E assim, eu me sinto muito feliz de ter feito parte da história da canoagem brasileira, de ter oportunizado um resultado e que esse resultado serviu de inspiração para as outras gerações que vieram na sequência. E tudo isso foi melhorando. Cada resultado que a gente conquistava ajudou a melhorar o contexto geral da canoagem. Não é que melhorava a vida para um determinado grupo. Não, a canoagem crescia como esporte, a cada resultado que vai conquistando, ela vai galgando. Hoje ela é o 4º esporte em investimento pelo Comitê Olímpico Brasileiro e tem um dos maiores atletas da canoagem do Brasil, é um canoísta, que é o Isaquias. Então, assim, eu sinto um prazer enorme de ter feito parte dessa trilha, né, se Deus quiser, vai chegar muito mais longe aí com a molecada que está chegando. O Isaquias foi uma descoberta tua, né? Não, o Isaquias não foi uma descoberta minha. O Isaquias treinou no centro de treinamento quando eu era gerente. O Isaquias foi descoberto na Bahia pelo Pedro, que é um treinador... no início foi o treinador local do clube que descobriu, depois foi convocado pelo Pedro para a seleção. Já se destacou como campeão mundial,
treinando com o Pedro e depois foi treinar com o Morlan, Jesus Morlan, e conquistou essas medalhas olímpicas todas. E a gente espera que ele conquiste mais um monte. Foram 5 Pan-Americanos. A medalha de ouro veio no último, em casa, no Rio, em 2007. Ainda dá para sentir o gostinho daquela conquista? A gente sempre se pergunta, né? Várias vezes eu tive na frente na competição em Jogos Pan-Americanos, ganhando a competição e no final acabei em segundo ou terceiro. E eu sempre me questionei, o que eu fiz errado? Por quê? E Deus sempre tem preparado o que é de melhor pra gente. Então, assim, na minha despedida de Pans, na última prova, em casa, não podia ser melhor. Então, assim, toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro, depois para mim foi tão gostoso construir os jogos, porque eu construí os jogos onde eu ganhei a medalha no Pan, a medalha de ouro no Pan. Então, assim, era um misto de um trabalho prazeroso, com alegria, com lembranças e poxa, o que eu posso fazer para melhorar ainda mais a vida dos atletas aqui, o que a gente pode pensar em termos de condições para os atletas. Então, assim, sempre voltar ao Rio de Janeiro, sempre ver a Lagoa Rodrigues de Freitas é fantástico, porque sempre me lembra coisas maravilhosas que eu vivi ali. O Brasil é um país com uma quantidade enorme de rios, lagos e represas. Dentro da canoagem, há modalidades de caiaque, de canoa de velocidade, além do caiaque em corredeiras. Por que é tão difícil potencializar o esporte? Bom, primeiro porque é um esporte de novo no Brasil. É um esporte que não tem 30 anos no Brasil. Além disso, é um esporte que tem um crescimento, e quando você fala em esportes outdoor, você sempre sofre influência de vento, chuva, sol, e às vezes não é tão fácil treinar esse tipo de esporte. Mas tem se desenvolvido com programas da Confederação, com programas da Federação Internacional, a canoagem tem se desenvolvido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, justamente aproveitando esse potencial gigantesco que a gente tem aqui no Brasil. Talvez nos últimos 10 anos, surgiram aí mais de 40, 50 novos clubes de canoagem, que agora estão se estruturando para crescer e que começam a trazer seus atletas aos campeonatos nacionais, Então isso vai, além de estar fazendo com que o esporte comece a se massificar, a gente sabe que a canoagem é um esporte que tem uma vertente de disciplina, de respeito, de cuidado com a natureza. E assim, o que nós temos de água no Brasil, a gente não duvida que nos próximos 50 anos vai ser o esporte do brasileiro, assim como é o esporte no Canadá, como é o esporte na Hungria, um dos primeiros esportes. Para ser esse esporte do brasileiro, tu acha que falta mais um cuidado maior com políticas públicas para esse esporte? Não, ou para o esporte, da forma geral, voltado para o mar? Não, eu acho assim, foi uma tese que eu defendi na minha formação de administração esportiva de alto rendimento, que a gente precisava ter um ídolo para massificar o esporte. E a Confederação investiu na criação desse ídolo, que é o Isaquias, a geração da seleção, a geração medalhista olímpica da seleção. Teve os ídolos que foram os campeões pan-americanos, que chegaram aos Jogos Olímpicos, que chegaram às finais olímpicas, e agora nós temos aí os que conseguiram medalhas olímpicas. Então, assim, essa massificação, eu sempre defendi que quando a gente tivesse um ídolo, a própria massificação, o fato dele aparecer na televisão, o espaço que ele ganharia nas mídias, faria com que as crianças procurassem as escolinhas. E isso aconteceu. A Bahia hoje tem mais criança remando do que talvez jogando futebol. Então existem políticas públicas, foram criados vários centros de treinamento, várias escolinhas, aproveitando-se esse boom, né, da medalha do Isaquias, da medalha do Erlon nos Jogos Olímpicos. Então a região do sul da Bahia hoje, eu não tenho dúvida que já se massificou e já recebeu os benefícios desses ídolos que foram construídos, esses heróis esportivos, né, que fizeram. Então as escolas de canoagem lá têm fila. Então isso é muito legal. E aí os governantes viram que também valia a pena investir nesse esporte. E aos poucos isso vai se tornando, vai aumentando, e vai, como uma onda, vai crescendo, né? Um grande tsunami vai crescendo e vai abrangendo o Brasil. Eu não tenho dúvida disso. O Sul é uma área muito forte da canoagem, a gente tem muitas feras no Rio Grande do Sul, porque também foi um polo de envio de campeões pan-americanos, campeões brasileiros, sul-americanos, e se perpetuou. Hoje são escolinhas fortes, escolinhas apoiadas pelos municípios.
o grande, que eu vejo, o grande potencial da canoagem não é só dentro d'água, mas é também depois que o governante dá esse start, ter bons gestores para que as escolas consigam se manter sem o dinheiro público. Porque o principal hoje é você conseguir patrocínios para manter as políticas públicas que você criou com dinheiro público. Mas o dinheiro público ele é finito, ele não é infinito. Então, a partir do momento que você tem, claro, o governante tem que dar o start, porque ele acredita naquilo, é uma política pública. Mas depois da política pública e quando você monta o sistema, alguém tem que vir para suprir e fazer com que o dinheiro do município, do governo, possa ser investido em outros starts, em outros pontapés iniciais de outras coisas que são necessárias nas políticas públicas. Resumidamente, tu não pode viver a vida toda de incentivo do governo. Exatamente. Eu acho que a política pública ela é responsável pelo pontapé inicial, pela estruturação. E depois disso, os gestores têm que buscar apoios financeiros dentro da comunidade, de empresas e da própria comunidade, porque às vezes você não precisa apoio financeiro de uma empresa que invista, mas você tem o apoio da comunidade que, com trabalho voluntariado, supre muita coisa que você teria que pagar. Então eu acredito muito nisso, no trabalho voluntário de uma comunidade envolvida, vendo que um projeto de canoagem pode levar a comunidade a um desenvolvimento ou a uma, digamos assim, um sistema de educação através do esporte. Eu sempre acreditei muito nisso, na educação através do esporte, porque você tem a fundamentação de respeito às regras, a fundamentação da educação, a fundamentação das bases de limites, até onde eu posso ir, até onde o mar vai permitir que eu vá, até onde a água permite que eu me aventure. Então isso tudo é educacional e pode ser transferido para o sistema. Então eu vejo que a política pública através do esporte ajuda a desenvolver a política pública da educação. Você já deu uma volta aqui por Itajaí? Já. Estamos bem servidos de mar e de rio, né? Impressionante. Como potencializar a canoagem aqui? Aproveitar primeiro, esse evento é um evento que ele começou ao contrário, acho que a canoagem aqui está começando ao contrário, ela está começando com a iniciativa privada, fazendo um evento, procurando patrocinadores envolvendo a comunidade e agora o poder público entra junto. Ou seja, eu acho que mostrar o que é a modalidade está sendo feito pela iniciativa privada através de um evento grandioso como esse aqui. E agora é a sequência que o governante tem que dar, que é criar uma política pública para que aquelas pessoas, a comunidade que conheceu a canoagem aqui através desse evento que está sendo feito, ela possa falar assim, poxa, agora eu quero praticar essa modalidade. Então é a sequência. E aproveitar toda essa gama de gente que se envolveu no evento para que já comece fazendo o trabalho de gestão desse clube, dessas escolas de canoagem e que tenha uma gestão política e privada e com o governo local. Então eu acho que vale a pena, acho que vocês estão num caminho que eu vejo, o caminho de desenvolvimento muito mais acentuado, muito mais promissor do que qualquer outra região no Brasil. Porque vocês já começaram com a iniciativa privada, vai receber o apoio do governo e agora vocês têm essas pessoas da iniciativa privada envolvidas em querer que isso continue, para que volte a ter mais eventos aqui. Então é um círculo, eu digo que é uma engrenagem onde se cada pessoa fizer a sua função, o motor funciona. Quando aposentou os remos da seleção brasileira, você foi convidado pela Confederação para ser o técnico da seleção brasileira júnior. É fácil garimpar novos talentos nesse esporte que ainda está bastante distante da maior parte da população? Não. Porque o Brasil é muito grande, né? Então, assim, as escolas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu contava muito, sempre contei muito, quando eu fui treinador da seleção júnior, eu sempre contei muito com o apoio e a parceria com os treinadores dos clubes e do Brasil inteiro. Não era porque eu era o treinador nacional em que eu me colocava numa posição superior e dizia, não, tem que ser feito isso. Não, eu contribuía com o desenvolvimento dos clubes, fornecendo planilhas de treinamento que eles pudessem adaptar e chegar mais ou menos no mesmo objetivo, que quando eu conseguisse reunir os melhores atletas na seletiva, eu tivesse mais ou menos todos eles parelhos rumo a um único objetivo.
Então acho que talvez foi essa a grande sacada de tentar ajudar a canoagem nessa época. Foi uma forma de desenvolver com custo baixo e que várias pessoas conseguiram utilizar para desenvolver os seus clubes. Mas foi muito legal, não é difícil garimpar. Eu acho que o mais difícil é você reconhecer o talento e dar subsídios para que ele continue se desenvolvendo, porque a gente perdeu muita gente no meio do caminho. Perde-se por quê? Perde-se por vários fatores. Quando você garimpa um menino que está com 12, 13, 14 anos, né, nas categorias de base, o estilo de vida dele é um. Ele vive na casa dos pais, ele tem o seu estilo de vida baseado na economia dos pais e sua preocupação maior é estudar e treinar. Quando você vai crescendo e eles chegam aos 16, 17, 18 anos, talvez a economia familiar não permita que eles continuem vivendo sob o mesmo teto ou não contribuindo com a renda familiar e acabam tendo que optar em ter que trabalhar e continuar estudando. Então o esporte acaba ficando numa terceira opção. E isso, aos poucos, vai desestimulando a criança ou adolescente e ele acaba, por necessidade às vezes, se voltando mais ao trabalho e acaba a carreira. Já aconteceu muito de que a gente plantou a sementinha quando eles eram nas categorias de base, mesmo nos clubes, amaram a canoagem, gostaram tanto, abandonaram tudo, foram para a vida profissional, hoje são profissionais liberais estabilizados e com condições financeiras e voltaram para a canoagem. Mas como um hobby, um competem, só não pensam em Jogos Olímpicos, em Jogos Pan-Americanos, mas competem nos mundiais e pensam em mundiais das categorias de canoagem oceânica, de surf ski, de modalidades ainda não olímpicas. Não abandonou a paixão, não vai para o rendimento total, né? Exatamente, mas segue o caminho envolvido com a canoagem e mostrando a canoagem para os filhos. Então talvez essa é a volta daquela economia familiar que vai mostrar a canoagem para o filho. O pai tem tanta paixão que vai investir no filho e talvez aquele filho seja o próximo campeão olímpico, porque o pai já está envolvido e tem condições de investir para que ele seja. Você sempre batalhou por patrocínios para competir. Há quase 10 anos, o governo brasileiro oferece o Bolsa Atleta para vários esportes. A situação melhorou para os atletas no Brasil? Na canoagem, é possível viver só do esporte? É possível. O Bolsa Atleta ele começa com a categoria estudantil, que é uma categoria de base justamente para auxiliá-los àqueles que eles continuem investindo no esporte. A grande objetivo do Bolsa Atleta não é pagar o atleta para que ele adquira bens, é pagar o atleta para que ele adquira condições de chegar ao alto nível. Depois que ele chegou ao alto nível, ele vai adquirir bens porque ele vai conseguir patrocínios. O Bolsa Atleta ele deixa de ser a principal fonte, mas continua ajudando a sustentar os nossos atletas de ponta. Então esse é o objetivo do programa. Se bem aproveitado, o objetivo é alcançado. Você adquire bens, qual é o bem que você adquire? É ter a sua embarcação, o seu remo, investir no treinador, em suplemento, coisas que talvez você não tenha quando você ainda não tem resultados. Aí você adquire resultados, você passa a ter patrocinadores ou pessoas que te apoiam, você não precisa ter patrocínios, mas às vezes você tem um apoiador do suplemento, apoiador da embarcação, apoiador de remo, que vai suprir todo aquele dinheiro que você precisava e aquele dinheiro do bolsa você pode investir em outra coisa. Então a partir do momento que você consegue fazer essa lógica de investimento, você consegue excelentes resultados. E o Bolsa Atleta foi muito importante para o desenvolvimento não só dos atletas da canoagem, mas de diversas modalidades. Então foi um programa que se criou e se manteve presente mesmo com a troca de governos pela importância que se deu ao desenvolvimento do esporte. O que um evento como o Alma Salgada pode deixar de legado para a cidade? Eu acho que o principal legado é uma escola onde se desenvolvam os esportes que aqui estão representados, que é o surf ski, o stand-up e a canoa. Eu acho que esse é o principal legado, além do que fazer com que pessoas se apaixonem pela cidade, conheçam a cidade, que é uma cidade super bonita, uma cidade bela, que muita gente não conhecia. A gente conhece as cidades mais famosas turisticamente, né? Então é Balneário, que tem um apelo turístico muito maior, ou um investimento em propaganda de turismo muito maior.
e a gente acaba não conhecendo cidades próximas que são tão bonitas quanto. Então, esse é o outro legado, é um legado educacional, que é através de criação de uma escola de canoagem ou de modalidades ligadas aos esportes, e o legado turístico, né, que esse é um outro legado que faz com que a gente conheça a cidade e que possa voltar a ter vontade de vir aqui mais vezes. Torben Grael, Martina Grael, Joca Signorinho, o catarinense Bochecha tiveram experiências na regata oceana Volvo Ocean Race. Você pratica vela também? Não tentou se arriscar em uma regata como essa? Olha, a minha experiência com vela é só em Piraju, nos Optimistes. A gente, como tinha o projeto Navegar, a gente treinava junto com todo mundo, e aí de vez em quando eu brincava com o Optimist lá para aprender um pouco mais de como funciona o vento, de como funciona a corrente, porque ali você está à mercê do vento, você precisa dominar e utilizar de uma certa forma a teu favor o vento. E você não tem um remo para te ajudar a ir para o lugar onde você quer, você tem que ir para o lugar onde você quer utilizando o vento. Então a gente brincava um pouco para conhecer um pouco mais do vento e tudo, mas acho que a Volvo Ocean Racing é uma prova para profissionais, eu acho que não é a minha praia. Qual o legado que um esportista vitorioso pode deixar para o seu país? Acho que tem vários legados que ele pode deixar. Eu acho que o primeiro deles é ser um exemplo a ser seguido, que crianças, um bom exemplo para que crianças possam segui-lo, reinvestir tudo aquilo que foi investido nele em termos de educação, de passar seu conhecimento para frente, para que ele possa criar condições de que outras crianças trilhem o caminho que ele seguiu. Não vou dizer que todos nós, atletas de alto nível, que tiveram as suas carreiras voltadas para o esporte de rendimento e que chegaram até Jogos Olímpicos e se tornaram atletas famosos ou com nome respeitado dentro da sua modalidade, sigam exatamente o caminho treinador, gerente, presidente de federação, depois até presidente de confederação. Mas que, mesmo se desvinculando da canoagem pela vida profissional, eles ainda permaneçam com amor. Eu acho que talvez o legado maior é que a gente consiga fazer com que as pessoas amem o nosso esporte de maneira como a gente ama. Que se doe e que se entregue e que viva o esporte de uma maneira intensa, mesmo que sejam por pequenos períodos da sua vida.